Olá, eu tenho uma pergunta para você no dia de hoje. Ao que você tem dado mais atenção? Aos problemas ou à solução para resolver esses problemas? A resposta parece bastante óbvia, né? Mas nem sempre é, porque só você sabe o problema que você está passando. Mas saiba que aquilo que você der mais atenção no seu dia é aquilo que vai dominar como será o seu dia. Aquilo que damos mais atenção nos nossos dias é o que domina o que vai acontecer neste dia. Preste atenção nisso. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Não tenho nem ideia. Mas Deus sabe. Deus sabe o que você está passando. E se você der atenção para aquilo que não vai ajudar a resolver, você estará perdendo tempo. E o pior, estará se machucando e pode entrar num ciclo bastante difícil de sair. Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui. A palavra do Senhor tem uma direção para cada um de nós. Olha o que está escrito lá no livro de Atos 16, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, claro, e aos demais companheiros da prisão que escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha que tremendo isso. Aqui Paulo e Silas haviam sido presos por estar levando por aí a palavra de Deus, por estar pregando o evangelho de Jesus Cristo, que não era aceito em todos os lugares. E eles foram presos, açoitados, torturados, jogados numa prisão, acorrentados numa prisão. Imagina que você estar preso já é difícil. Imagina que você, além de estar preso, estar acorrentado, ou amarrado, ou privado até de você se movimentar. E pior que isso, haviam acabado de ser torturados, haviam apanhado, sido açoitados, como era feito com os escravos. Será que estava fácil a situação deles? Mas a própria palavra aqui dá uma direção espetacular para nós. Eles estavam ali, numa condição que provavelmente você e eu já teríamos desistido. Numa condição que provavelmente você e eu podemos estar passando hoje, agora, nesse momento. Mas o que eles decidiram? O que eles deram atenção, mesmo presos, sendo açoitados naquele lugar, é o que deu a direção para o dia deles. Eles cantando e louvando ao Senhor, mesmo com dor, mesmo privado da liberdade, mesmo privado de se movimentar fisicamente. A única coisa que eles conseguiam fazer, eles tinham escolhas. Eles podiam ficar ali chorando, murmurando, lamentando: Paulo, vamos parar com isso, Silas, vamos deixar isso para lá. Quando sairmos daqui, vamos tocar as nossas vidas. Mas não. Eles decidiram permanecer, orar e louvar ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Já foi lido aqui. Deus ouviu o louvor e a oração deles. E aquele terremoto não foi por acaso. Aquilo que aconteceu ali não foi por acaso. Porque não existe acaso. Não existe coincidência. Mas existe cristocidência. Aquilo que Deus determina vai ocorrer. Aquilo que nós determinamos sobre as nossas vidas também vai ocorrer. Eles determinaram louvar e cantar ao Senhor. E Deus determinou tirá-los daquela situação. Então houve um terremoto. As portas das celas se abriram, caíram. E as correntes se romperam. É natural isso? Não é natural. É sobrenatural. E no meio de algo natural que você aí está passando, dependendo da decisão que você tomar, algo sobrenatural pode vir sobre a sua vida. Mas a escolha sempre será minha e sua. O que você tem passado aí? Mágoa? A mágoa está tomando conta dos seus dias? Busque o perdão? Tem um outro vídeo que Deus me abençoou em gravar, falando que perdoar é um processo, liberar perdão para as pessoas é um processo, liberar perdão para nós mesmos é um processo que envolve várias etapas, então vá até lá.
Estamos falando lá sobre a síndrome de Aitofel. Assista e veja o que Deus direcionou. E tome posse disso para a sua vida. O que mais? Dor. Que tipo de dor? Dor física? Uma enfermidade? Nós só podemos fazer a nossa parte, ir no médico, fazer o tratamento da forma correta, exercícios. Nós só podemos fazer a nossa parte. Mas a parte de Deus temos que buscar a Ele. Temos que fazer a nossa parte, mas buscar a Deus é a parte que Ele vai resolver. Aquilo que você dá mais atenção no seu dia é o que vai direcionar como será esse dia. Que mais aqui? Uma tristeza? Uma depressão? Tem medicação para depressão quando é um caso clínico? E tem tristeza porque nós passamos os nossos dias alimentando essa tristeza. Substitua a tristeza pela alegria. Ah, mas não é fácil. Você está falando aí, deve ser fácil para você. Não, não é fácil. Mas a palavra de Deus nos diz para andar em contentamento. Em tudo dai graças, contentamento. Estar em contentamento, estar contente, não significa que nós estaremos sorrindo o tempo todo. Mas significa que independente da situação que nós estamos passando, em tudo dai-nos graça. Porque o próprio Jesus disse, no mundo havereis aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, tudo bem, porque Ele é Deus, mas Ele venceu para nos mostrar que é possível vencermos também. Ele veio a esta terra para vencer o mundo, para provar para você e para mim que é possível. Então no momento de tristeza, não alimente a sua tristeza. Ande em contentamento. Dê graças porque você está vivo. Dê graça porque os seus estão vivos. Em tudo dai graças. Ah, mas eu vou dar graça para desgraça? Não. Mas vamos dar graça por algo pior não ter ocorrido. É sempre assim, nós temos que pensar. Ah, bateu o carro, sofreu um acidente, você está vivo. Algo pior poderia ter acontecido. Isto é andar em contentamento. Aí você pode dizer, não, mas isso é se conformar com o que está acontecendo. Conformismo não é algo bom, não mesmo. Conformismo não é algo bom. Mas a graça de Deus é algo bom. É ver no meio daquilo que está abalando a sua estrutura. Mas você está de pé, porque Deus permitiu. E se Ele te permitiu estar de pé, é porque não acabou. É porque é uma fase, é uma passagem. Então andar em contentamento não é uma palavra de autoajuda. É uma palavra de ajuda do alto. Autoajuda é bom porque nos direciona. Mas melhor ainda é buscar a ajuda do alto. Isso é andar em contentamento. O Salmo 23 é lindo, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz andar por pastos verdejantes, sim. Mas também andaremos pelo vale da sombra da morte, como está escrito lá. E o que você e eu faremos quando estivermos andando pelo vale da sombra da morte? E aqui há vários indícios, várias direções que podem ser no vale da sombra da morte. Uma tristeza, a perda de um ente querido. O que você tem feito depois da perda do seu ente querido? Chorado todos os dias, lamentado todos os dias. É normal, tem um período de luto que a gente passa, mas mais que isso, os próprios médicos, psiquiatras, psicólogos dizem que o luto dura em média 30 dias. Depois disso, se a pessoa não se recuperar, ela tem que buscar ajuda médica. Não é que vai superar, porque a gente não supera a perda de um ente querido. A gente aprende a viver com aquela dor. A gente constrói uma forma nova de viver com aquela dor. E como que constrói isso? Não lembrando da perda, mas lembrando daquilo que foi bom enquanto essa pessoa estava na terra ao seu lado. Lembre de todas as coisas boas que vocês passaram quando essa pessoa estava do seu lado. Ah, mas você está falando isso aí porque você não sabe o que eu estou sentindo. Não mesmo. Mas a gente consegue fazer isso. E eu vou mostrar para você. Quando você ouve uma música antiga, isso te deixa triste ou te dá uma nostalgia? Te dá uma saudade? Quando você come uma comida que você lembra que a sua avó fazia, que seus pais faziam, que um tio seu fazia, isso te dá tristeza ou te dá alegria? Isso é nostálgico. A nostalgia não é algo ruim. A nostalgia é lembrar de algo do passado que traz boas lembranças. Nós conseguimos fazer isso. Quando a gente ouve uma música que dá saudade, quando a gente come uma comida que dá saudade, quando a gente vai num lugar, o lugar que você morou, você chora e se entristece e vai se enfiar embaixo do cobertor, em cima do seu travesseiro e lamentar?
Ou vai lembrar daquilo com carinho? Vai lembrar com carinho. Porque aquilo traz boas lembranças. A perda de um ente querido não é fácil, não é superável. Você não tem como apagar aquilo da memória e é bom que não apague. Porque o que nós levamos dessa terra não é dinheiro, não é ouro e não é prata, mas as boas lembranças das coisas que fazemos. Faça algo bom para você no dia de hoje. Dê menos atenção aos problemas que você tem passado. Dê mais atenção a como resolvê-los. Independente da situação. Perdeu um ente querido. Traga à lembrança as memórias boas que você passou. Ele não era um ente querido. Lembra do que ele fez fazer querido na sua vida. As boas lembranças. E caminhe e supere. Construa um novo jeito de viver com esta perda, porque ela é irreparável. Mas tenha certeza de que aquilo que você der mais atenção no seu dia é o que vai dominar como será este dia. O que mais temos aqui? Dinheiro. Tá faltando dinheiro? Está passando uma situação difícil? Quantas pessoas estão por aí sem um emprego formal? Mas não ter um emprego formal não significa que a gente não possa ter um trabalho. Nós podemos ter um trabalho. Alguma coisa boa você sabe fazer. Todo mundo é bom em alguma coisa. Use essa coisa boa que você sabe fazer. Cozinhar, fazer algum prato que ninguém sabe. Vender alguma coisa. Vender o seu trabalho. Independente, não, mas eu sou formado, vou fazer isso. Vai. Faça aquilo que você tem um dom para fazer. No momento de um desemprego, nunca vai significar que você não pode ter um trabalho. E nem sempre um trabalho será algo com carteira registrada. Existem países que nem têm esse tipo de lei, carteira registrada, são contratos de trabalho. Quando você arruma um trabalho, ainda que seja por um dia, é um contrato de trabalho. Então, no meio do desemprego, procure não ficar parado. Procure trabalhar com alguma coisa. Pegue alguma coisa para vender, faça alguma coisa na sua casa. Use o dom que você tem, você sabe fazer alguma coisa, algum serviço na casa de alguém. O importante no meio do desemprego é procurar um trabalho. Porque procurando um trabalho, você terá contato com mais pessoas. E aí o emprego vem. Nós entramos em desespero, porque temos o mau hábito de dar mais atenção nos nossos dias para o problema do que para a solução do problema. Busque a solução para o seu problema. Enquanto você busca a solução, não terá tempo para perder se entristecendo, mas ganhará tempo vendo que Deus liberará na sua vida. Diversos caminhos para você escolher. O que mais que tem aqui? Seus filhos estão dando trabalho? Eduque com exemplos. Seja um bom exemplo na vida deles. Mas meus filhos já são adultos. A gente só pode educar por exemplo. Quando um filho nosso é adulto, não tem mais como puxar a orelha. Como está lá, Provérbios diz: corrige o teu filho com vara, para que o mundo não faça isso. Você está falando para bater? Hoje em dia não pode mais fazer isso. Não. Mas nós podemos educar pelo exemplo, e sim, corrigir com aquilo que você achar necessário. Não para torturar o seu filho, mas para educar, colocar de castigo. Tem várias técnicas hoje em dia, não necessariamente bater. Mas não deixe seu filho fazer o que quiser, para você não se decepcionar depois. Ele é adulto, só podemos agir pelo exemplo. Mas são meus pais que estão dando trabalho. Depois inverte, né? Os pais cuidam dos filhos até um determinado momento, e depois os filhos que vão cuidar dos pais. É a lei da vida. E isso é bênção para as nossas vidas, porque temos a oportunidade de, como filhos, retribuir o que nossos pais fizeram por nós. Mas meus pais nunca fizeram nada por mim. Mas o Pai Celeste fez. Se você está aí, Deus fez. E honrar pai e mãe é um princípio, um mandamento. Independente de quem é seu pai e sua mãe, você só pode fazer a sua parte. Então, ao invés de perder tempo revoltado com um pai e uma mãe que andou por maus caminhos, ande por aí feliz, alegre, por honrar o seu pai e sua mãe, independente de quem eles sejam. Porque é um princípio, é um mandamento. Nós só podemos fazer a nossa parte. E se seus pais são bons, melhor ainda, mais fácil. Como os meus são, graças a Deus. É mais fácil honrar. Mais difícil honrar aquele que te agride. Mais difícil honrar aquele que te ofende. É difícil, mas não é impossível. Meus irmãos, a gente não se dá bem. Eduque pelo exemplo. A gente acha que não, mas o nosso exemplo educa as pessoas.
Quando você se faz exemplo na sua vida, praticando o bem, não dando atenção para o problema, mas para a solução do problema. Por mais que você pense que não, você está educando as pessoas pelo exemplo. Ah, mas é meu amigo, são meus amigos, as pessoas à minha volta, tudo bem. Nós só podemos educar pelo exemplo. Não precisamos caminhar com as pessoas que nos agridem e nos ofendem, mas precisamos perdoar e agir pelo exemplo. Volta essa pergunta. O que você tem dado atenção nos seus dias? O que eu tenho dado atenção nos meus dias? Aquilo que você der mais atenção é o que vai dominar o seu dia. Faça como Paulo e Silas. Dê atenção à palavra do Senhor, em orar, em louvar a Ele, em buscar uma solução para o seu problema. E não mais um problema para não ter solução. Porque a tristeza leva a vários outros problemas. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra quando nós estamos buscando. E a alegria dele foi o que fez aqui aquele terremoto cair, as grades caírem, as correntes se romperem, Paulo e Silas serem libertos. Fique com esta palavra no seu espírito, porque o coração do homem é enganoso. Que Deus abençoe o seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você vê, que estão passando por essa situação. Dão mais ênfase aos problemas do que às soluções para esses problemas. Seja a luz na vida das pessoas. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.